é com muita alegria, pastor Heitor, muito obrigado pela sua presença, só pode ter certeza que esse momento para mim é significativo. Porque historicamente nós temos aí há 35 anos de amizade, e isso começou na Catedral São Luís de Novo Hamburgo, onde eu era padre, jovem padre e tal. O Monsenhor Américo dizia que eu estava na garantia. Primeiro ano de padre, quando terminou o primeiro ano de padre, ele disse, padre, terminou a garantia, né? Quando eu fui padre na Catedral São Luís, nós tínhamos aquele movimento ecumênico. Serviço Ecumênico de Novo Hamburgo. Senha. O Senha, né? Era senha, né? Era senha, exato. Senha. E a gente participava junto lá, o senhor pastor, eu padre, mais um grupo de outros pastores e padres. E quero dizer que a minha alegria, meu respeito ao seu trabalho, à sua vida, vem dessa nossa experiência de tantos anos. E por isso que a gente está começando hoje um tema que envolve teologia, espiritualidade, famílias, trabalho, caminhoneiros, viagens, enfim, tem tanta coisa junto, porque Deus está em todo lugar. Obrigado pela sua presença, eu queria que o senhor se apresentasse, por favor, aquilo que o senhor acredita que é importante as pessoas saberem, parte da sua vida aqui para nós, para a gente conhecer também, e eu também vou conhecer coisas novas do senhor, com certeza. Muito bem, Marchane, é bom te rever e dessa forma num lugar muito especial que é o teu novo lar, posso chamar assim? Mas a ideia de sair, a ideia de trazer de forma diferente o velho evangelho, o velho e bom sinal de que Deus continua amando as pessoas, e aí tem gente que não pode arredar o pé e tem que ir para frente. Isso. Eu acho que você aqui está com tudo a partir dessa proposta. E o podcast vai completar essa tua caminhada. Bom, tu pediu que eu me apresentasse. Eu sou Heitor Moeller, tenho 75 anos e meu neto brincava comigo quando eu estava um pouquinho menor, hoje já tem seus poucos de 20 anos, assim. O vô não parece que ele está ficando velho, porque ele tem cabelo de alemão. O que ele quer dizer com isso? Loiro, né? Os branquinhos misturam no meio e tal, mas é um prazer que nessa caminhada a gente teve a oportunidade de trabalhar ecumenicamente. E depois nos encontramos em outros momentos. Você foi meu entrevistado no Direto ao Ponto, na rede União FM, para começar a falar um pouco dessa caminhada sua, e é muito importante. Eu sou casado, minha esposa Maria Cecília, nós já estamos há 52 anos casados, temos 2 filhos e 4 netos. Oh, bênção! Nós somos assim a linhagem de homem. Sim. São 7 gerações, desde o trisavô que veio da Alemanha, que se quisesse ter a experiência de uma mulher tinha que casar, porque era sempre homem, só uma curiosidade, né? Claro, claro. Então, eu, vamos dizer assim, pessoalmente, sempre sentia falta de não ter uma irmã, de não ter filhas, netas, era tudo assim, homem, né? Mas por outro lado eu podia jogar bola mais do que os outros, né? Isso ajudou um pouquinho a manter a minha forma, né? Sim. Mas eu sou pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a ISLB, já jubilado. Como falam os católicos, nós usamos o termo emérito, né? Então significa que nós mantemos o voto de ordenação, né? Quer dizer, até Deus nos dar a vida, nós somos chamados e continuamos chamados, podemos atuar, mas deixamos a paróquia em que estávamos, claro, para depois poder dar espaço aos pastores jovens, né? Perfeito. Então eu estou nessa caminhada também como pastor há 52 anos. 52 anos de pastor. Isso aí. Ou seja, e por que foi para o pastoreio, essa questão jovem, assim, decisão aconteceu? Então, eu acho que muito tem a ver com qualquer vocação, ela não cai assim do céu como um balde. Tem uma carta de Deus, né? Não recebeu também? Não recebi cartinha, né? E não tinha fax, não tinha... não tinha nem WhatsApp. Época, né? Mas muitas vezes a gente tem essa ideia de que bênção é Deus vai lá, dá uma cutucada de noite, derrama um balde por cima da gente e diz, olha, tô te mandando, vai, né? Claro. Mas ela acontece na vivência da tua fé cristã, né? Eu, com 14 anos, quando fiz a crisma na igreja evangélica, chamamos de confirmação, eu entrei logo para o trabalho com os jovens, né? Ah, sim, já aconteceu começou a atividade. Aconteceu em Novo Hamburgo, inclusive. Eu era membro da igreja da Ascensão, a igreja aí no centro de Novo Hamburgo, a neogótica ali, e
acho que esse foi o impulso, ao invés de como poderia simplesmente ter dito, cumprir minha obrigação, passei no meu curso e fiz a minha confirmação e vou cuidar da minha vida agora, mas foi assim. Porque também teria sido positivo, né? Como um bom pai de família, um bom cristão. Poderia, exatamente, não significa que, mas o fato de estar com outros jovens, de poder conviver e viver esta palavra que a gente tinha recém assumido como compromisso diante do altar foi marcante. Então, logo eu estava tocando violão, logo nós tínhamos um grupo de jovens que ia para os bairros, acompanhava o pastor para dar culto em escolas e coisas desse tipo. Isso foi criando em mim uma vontade de ir além da membresia formal, de dizer assim, eu vou no culto no domingo, vou no sábado à noite na reunião dos jovens e tal, e logo surgiu num final de semana de vocações um grupo que veio para Novo Hamburgo e falou muito sobre o chamado de Deus, né? Eu, ouvindo aquela palavra, eu disse, eu acho que é para mim. Que bênção! Cheguei em casa, falei para os meus pais e disse, olha, vou ser pastor. Sabe aquele sustão, né? Sim. Aquele sustão, eu estava trabalhando, estava me preparando para o primeiro vestibular da Fevale naquele ano de 1970. E daí a mãe disse, agora tu está te encaminhando para estudar, continuar a fazer faculdade, tu está indo bem na igreja, tu está indo bem no trabalho com os jovens e tal, né? Fica assim, né? Vai ficar longe de casa, porque eu estava indo para uma escola ecumênica em São Paulo, né? Então ela sabia também, o coração de mamãe já via os quilômetros, né? Hoje é 1 hora de voo, na época eram 20 horas de ônibus. Como é que vim todo fim de semana para visitar os pais, além do dinheiro, né? Mas vocação tem a ver com isso, é o chamado, é vocare, né? Quando Deus chama, você continua tendo 2 opções, dizendo sim ou não, né? Ou seja, eu queria que o senhor repetisse para nós isso com um significado bem importante, né? Nós temos hoje muitos jovens que às vezes na comunidade, na católica, evangélica, luterana, qual que seja a comunidade, e que às vezes assim, e hoje é muito comum isso, sem o propósito de vida. E eu falo, um dos temas que eu falo nas palestras sobre isso, né? Eu particularmente sou projeto disso, sou resultado disso. Quando eu tinha minha juventude, eu escrevi onde eu queria chegar. Eu colho hoje o resultado das plantações que eu fiz na minha vida. E essa colocação sua é extremamente significativa, ou seja, a vocação nasce do chamado, mas de uma abertura em um processo na comunidade que o senhor estava, na capacidade de ouvir a vontade de Deus e alinhar a sua vontade a dele. Então, aí que dá o chamado, ou seja, essa é a experiência bonita, né? Ou seja, o senhor estava dentro de uma comunidade, percebeu a sua experiência de vida, sentiu no coração que ultrapassava o viveiro natural, mas algo extraordinário chamava. Gostei dessa colocação. Eu diria assim que se eu imagino, se eu olho para trás hoje, depois de tantos anos, né, são 52 anos de caminhada de fé, e como pastor, se eu não estivesse naquele ambiente, teria sido talvez mais difícil de ouvir a mesma voz e o mesmo chamado, porque são muitas vozes que chamam para tudo que é lado. Mas ali eu tive a chance de ouvir aquela voz que fez a diferença na minha vida. Percebo, com certeza. Ou seja, o ambiente que o senhor estava, né? A gente fala hoje muito também de ambiente com relação à importância do ambiente, né? Porque, claro, aquele jovem e a gente vê muitos pais sofridos com relação a isso, né? O jovem que começa a pender para o caminho que o pai começa a sofrer, que a mãe começa a sofrer, gera o desespero, né? E ele vai ouvir outras vozes lá no mundo, né? Vai ouvir muitas vozes lá. E muitas vezes é nessa voz que ele ouve, que não escuta a voz de Deus, que ele se perde. É justamente isso, né? Então, o senhor vê, a importância do ambiente que o senhor, como jovem, já desde jovem, né? Participava do grupo da comunidade, da sua comunidade ali, e nesse contexto o senhor ouviu a voz. Então, é importante de estar rodeado de pessoas boas que foram fundamentais também na sua decisão, com certeza. Ou seja, experiência maravilhosa. Parabéns pela sua decisão e obrigado por sua decisão tão importante há 52 anos atrás. É isso aí, de ter começado. São Paulo fala muito lindo disso, o senhor conhece bem mais do que eu, que é assim, uns plantam, outros regam e Deus é quem colhe. Se nós ficássemos imaginando, Heitor, na sua experiência de vida, aos 52 anos de ministério, do seu trabalho como pastor, quantas vidas foram tocadas e quantas experiências que o senhor marcou e que às vezes a gente nem se dá conta disso, a gente nem se dá conta, nem sabe. Eu tenho certeza que nem um professor, magistério, né? O magistério é uma profissão maravilhosa, eu gosto demais do magistério,
E no meu livro, a primeira gratidão que eu faço é o magistério. Porque o pastoreio, o sacerdócio, o ministério daquele que faz a evangelização como projeto de vida, ele tem uma diferença, porque, querendo ou não, ele não se dá conta muitas vezes de transformações que ele faz. Eu tenho certeza que o senhor tem tantas histórias de vidas e pessoas que o senhor às vezes nunca mais viu, mas às vezes eles comentam lá na casa deles, de longa data, né? E daí, depende do dia, alguém conta você, pastor, falamos do senhor semana passada lá em casa. É isso aí, é isso aí. Então, eu gosto muito disso. Porque são coisas que a gente não imaginamos o bem que a gente consegue fazer no ministério ordenado, né? O senhor tem sua ordenação de pastor. No ministério ordenado, como funciona isso e como Deus age com a gente e como essas bênçãos são grandes. Tem algum fato que o senhor recorda assim, na sua vida de 52 anos de pastoreio, que o senhor recorda assim da graça de Deus, da ação de Deus de verdade, de uma forma extraordinária, diferente? Porque a gente quer também ouvir o diferente, né? O fato, porque todos os dias acontece e a gente consegue ver isso. Tem algum momento da sua vida que o senhor é muito grato, que recorda assim, puxa, esse é um fato que me marcou assim, positivo ou negativamente, da ação de Deus, do sofrimento, da dor, da alegria? Que fato o senhor chamaria a atenção assim, sobre que momento o senhor recorda disso? Queria falar para mim. Eu diria assim, além dessa questão de como jovem ter aberto o coração ao chamado de Deus, dentro desta caminhada pastoral, eu tive um momento de parada, onde eu tive que refletir e pensar o que eu queria, porque eu sempre alimentei a vontade de estudar mais, de fazer um mestrado ou alguma coisa assim, e não surgiu a oportunidade, porque depois que você começa no pastorado, e depois que casa, depois que tem os filhos, você entra numa rotina que é difícil cortar. Porque você estudou fora, sabe disso, não é apenas a vontade, não é apenas a capacidade, mas é também o custo que isso tem, e achar quem banque. No caso nosso da Igreja Evangélica, sempre buscando parceiros, igrejas co-irmãs, né? No meu caso foi a Igreja da Holanda que patrocinou a bolsa, mas daí assim, isso aconteceu quando? Quando eu tinha lá, chegando nos meus 40 anos. Nós estamos falando de eu ter começado lá dos meus 22. Então, toda essa caminhada, já tinha passado por pastorado aqui no Rio Grande do Sul, em Vitória, estava no interior de São Paulo. Daí começa, de repente, assim, de novo, um momento em que eu tinha que decidir, de fazer uma pausa e, pelo menos por 2 anos, sair e estudar. E aí negociar, sabe? 2 filhos, adolescentes, a esposa, outro idioma. Já tinha que considerar muitas outras coisas, na verdade. Tudo praticamente tinha que ser considerado, né? Daí vem aquelas coisas caseiras, né? Nós vamos botar essas coisas, encaixotar tudo isso, e se depois não dá certo. E se resolver ficar mais tempo por lá. Sim, são assim muitos questionamentos. E que não é só o senhor, como o senhor bem disse, né? Em 98, quando eu fui para Roma fazer meu doutorado, era só eu. Sim. Botei as coisas na mala e fui embora. Tá certo. E não tinha nada, né? Claro que o senhor tinha família já no momento, a esposa. Isso. Quer dizer, são muito mais perrengues difíceis de conciliar para dar certo. Mas aí vem o propósito. O senhor não desanimou. Aí vem o caso da parceira, né? A esposa que acompanhou o senhor no momento. Que é aquela que incentiva e que valoriza. A gente valoriza sempre isso, né? Como é o nome da sua esposa mesmo? Maria Cecília. Dona Maria Cecília. Então também um abraço a Maria Cecília, gratidão, porque foi parceira nesse momento também, né? Isso. E foi com a família. Então, ou seja, estudar foi mais difícil, mas nada trancou o seu propósito. É interessante com os 2 filhos que, como adolescentes, né? Um queria... Estava animado para ir, o outro pé atrás. Depois dos 2 anos, a coisa inverteu. O que não queria voltar. O que não queria ir, não queria voltar. O outro diz assim, não, 2 anos tá bom, vamos embora. Né? Porque isso também mostra que a gente não está preparado para tudo que a vida nos oferece. E se a gente quer... Tem um colega que usou uma vez uma ilustração e diz, nós gostaríamos que a vida fosse como um daqueles livros que a gente pudesse assim, abrir da primeira página até a última, dá licença aqui, folhear rapidinho e daí eu sei como começa, como termina e ter tudo prontinho, calculado. Aí ele diz, só que a vida é muito mais parecido com um daqueles pergaminhos antigos, que a pessoa ia lendo e desenrolava um pouquinho,
e desenrolava um pouquinho, e desenrolava um pouquinho, e às vezes a gente é ansioso porque quer saber como é que essa coisa vai acontecer depois. Mas citamos o apóstolo Paulo antes, na tua palavra, o apóstolo Paulo dizia que era exatamente isso, à medida, em Filipenses, ele diz, à medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai colocando a sua mão e vai fazendo com que as coisas aconteçam, né? Mas esse episódio, que foram 2 anos marcantes na nossa vida, e que mudou muita coisa depois também na nossa volta, para os filhos, para o meu trabalho, porque tive novas possibilidades, eu fui para também me aperfeiçoar mais na área da comunicação, então a gente acabou com isso, tendo possibilidades de trabalhar um pouco mais nessa área. Comecei com rádio, que eu já trabalhava antes, comecei com TV, comecei com gravação de vídeos e coisas que ainda eram, naquela época, em 1992, foi quando eu voltei, bastante novas para a igreja luterana, né? Olha aí, a igreja católica já estava mais avançada, porque ela acho que teve que se ocupar antes com pelo menos participei de um congresso onde alguém de Lumen 2000 na época estava participando e colocou essa questão de dizer assim: você não precisa sair da igreja católica para ter o que você quer. Porque o que você quer, você tem que ajudar a construir dentro da igreja católica. Eu lembro do seu tempo de ministério em Novo Hamburgo que os jovens falavam do padre Marcione. Porque você era jovem com o coração também. Estava com 25 anos na época, né? E gostavam disso aí, né? Então eu acho que muitas vezes o sacerdócio se engessa muito facilmente, né? E nessa minha volta depois do curso, eu tive a oportunidade de ver e passar para outros também. Fui com isso também professor visitante na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, na área de produção de vídeos. Foram 8 anos muito, muito bem aproveitados. Eu morava aqui em Novo Hamburgo, então estava próximo de tudo isso. Claro. E depois acabei morando em Lomba Grande, a grande Lomba Grande, mas trabalhando em Porto Alegre como secretário nacional de comunicação, um pouco, quer dizer, é tipo assim, por isso eu citei como marcante, porque você não tem ideia de quando Deus coloca alguma coisa no meio da caminhada e que você tem que parar e de novo ficar meio assim, claro, sim, não, perfeito, acho que não, perfeito, a gente não sabe o que ele tem na mente, mas ver que ele tem alguma coisa em mente, ele tem. Você sabe, Heitor, que eu digo uma frase no meu livro também que eu falo sobre isso, né? E a forma extraordinária como Deus fez comigo, eu estou dizendo que eu fui colocando o pé e Deus foi colocando o chão, né? Foi uma forma extraordinária que aconteceu na minha vida, né? Muito bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu gostei de ver também do senhor com relação, como é que é a sua visão deste momento, dessa realidade que nós vivemos, dessa busca, eu fico brincando até, se Deus não fosse onisciente, onipresente, né? As pessoas buscam Deus, e aí se não fosse Ele, até onde Ele não está. Porque procuram em tudo que é lugar. E às vezes estão em lugares mais corretos, melhores. Verdade. Mas é uma busca desenfreada por Deus. Quando eu comecei a teologia, há 35 anos atrás, a gente falava que esse mundo de agora seria Deus ausente. Seria uma época da pós-modernidade, né? Enfim, tanta filosofia e tanta reflexão, que Deus estaria completamente ausente. Hoje a gente percebe justamente o contrário. É uma busca de Deus desenfreada em todos os sentidos. E aí até gera uma confusão, dores, sofrimentos, enfim. Como é que o senhor vê o senhor também percebe, de uma certa forma, esse retorno ao sagrado, também nas comunidades de vocês, essa busca, e às vezes, talvez um Deus sem a comunidade, mas um Deus mais individual? Como é que é a leitura que o senhor faz nesse momento, dessa realidade assim? As igrejas históricas, vamos chamar assim, católica, luterana, presbiteriana, batista, vamos pensar assim, mais de centenárias, né? Mas a igreja católica principalmente, né? Sempre, vamos pegar agora os últimos 50 anos, vamos tomar isso como ponto de referência, porque eu creio que é do nosso telespectador e ouvinte aqui também, a nossa realidade aqui, né? Sempre a igreja tinha que lidar com essa realidade de manter a tradição, de manter o costume, porque o pessoal foi criado assim, em casa ensinaram para os filhos assim. E assim vai ser. E assim vai ser. E foi. Né? Com isso, muitos encontraram o chamado, a vocação em casa. Porque lá os pais falavam: nunca pensou em ser padre?
Nunca pensou em ser irmã? Nunca pensou em ser pastor? Claro. No meu caso foi o contrário. Eu tive que ouvir e dizer para meus pais, estou indo. Mas eu sei de muitos colegas que tiveram o seu chamado exatamente pela disposição dos pais em estar com eles. Claro. Então, claro que a modernidade, hoje é difícil definir modernidade, mas vamos dizer assim, essa nova era na qual nós estamos vivendo, ela colocou muito rapidamente muita coisa diante das pessoas. E o jovem sempre foi talvez o mais bombardeado com tudo isso. Porque além dele estar naquela fase em que tudo é novo, em que o corpo vai mudando, a cabeça vai mudando. Muitas mudanças. As opções nem sempre são tão fáceis. Acho que eu não vou continuar estudando porque não vale nada. Eu sei do meu amigo lá, se formou e tal, e hoje está aí sem emprego. Nem se fala tal. hoje em dia, né? Isso aí. Hoje em dia é muito complicado, mas a pergunta pela existência, né? Pela existência maior, da onde vem a vida, que é das perguntas fundamentais, né? Paul Tillich, um teólogo da sistemática que está presente hoje na teologia internacional, que eu diria assim, para católicos, para luteranos, para tal, ele dizia que nós temos que fazer as perguntas certas para Deus, para termos as respostas certas. Então as pessoas ficam perguntando, é tipo perguntar assim, será que vai chover? Que diferença se vai chover ou não vai, né? Será que vai ter, a inflação vai passar de não sei quanto? Que diferença vai fazer? Vou ter que tocar minha vida igual. Eles, assim com Deus, muitas vezes as pessoas fazem as perguntas que não são as mais importantes. Olha, eu só comentando sobre isso. E não fazem. É interessante que é o seguinte, né? É muito engraçado que a gente está falando desse teólogo, Paul Tillich. O que acontece? Ele diz da importância de fazer bem feita a pergunta. Isso aí. Porque se não fizer a pergunta bem feita, a resposta é ambígua. A gente fica brigando que toda inteligência artificial agora do momento, sim, a grande questão é a pergunta é correta, porque se você coloca no prompt a pergunta errada, vem uma porcaria. Só que esse teólogo já falava isso há muitos anos. Muitos anos atrás. Ou seja, a novidade, a gente fala, a grande novidade hoje do prompt, da inteligência artificial, sim. é fazer a pergunta correta, porque senão a inteligência artificial não vai responder a coisa certa. Sim. E o senhor começa a teologia. Eu pego esse gancho do senhor para dizer, a grande questão da inteligência artificial do momento, e essa teologia que nós falamos hoje, é buscar. Aí o senhor falou, pode ser católico, evangélico, luterano, mas a teologia é a mesma. Essa pergunta é importante. Fazer a pergunta certa sobre essas perguntas da vida, a pergunta de Deus. Obrigado por essa reflexão. Só peguei o gancho do IA, porque é para dizer assim, olha como a teologia ela é profunda. Exatamente, é profunda. Realmente sempre a aula. Sim. Por isso que Deus está na essência. É. Se você não faz a pergunta correta para IA, ele responde uma porcaria. Exato. Se você não faz bem a pergunta para o teólogo, para as coisas de Deus, a resposta vem qualquer uma. Por favor, continue, por gentileza. Até porque, diferente de Deus, a IA, já que estamos no assunto, ela é uma coletânea de tudo que ela conseguiu historicamente, só dos seres humanos, né? Porque todos os sites de procura que existem no mundo e todas as perguntas que fizeram e respostas que deram estão lá. Então, quando você faz uma pergunta, seja ChatGPT, seja não sei eu quantos outros que tem por aí, né? Ou nenhum desses que a gente está citando aqui, a resposta vem de acordo com as respostas que outros já deram. Ela não tem a novidade que você busca. E Deus conhece o ser humano. Eu gosto muito do Salmo 139, pelo menos na Bíblia evangélica, não lembro que número que começa a ter uma diferença de um capítulo ali, né? Mas o salmista diz assim, nem um dia da minha vida estava aí e o Senhor já conhecia tudo. Nenhuma palavra tinha saído da minha boca, o Senhor já conhecia tudo, né? Então, eu acho que essa é a diferença de fazer a pergunta certa para quem tem a resposta certa. Mas se eu fico, sabe, enrolando, eu não sei a minha fé, mas eu não sei, sabe, você não toma uma postura, não toma uma posição, não corre riscos também em termos da fé, então você vai ficar falando se vai chover, se não vai chover, se o sol está 32 ou 35 e tal. Isso no fim da história não resolve nada. E que triste ver a vida passando e você de repente descobrir que você andou perdendo tempo
e fazendo perguntas que não eram as mais significativas para a sua vida, nem das pessoas que vivem à sua volta. Quantas famílias, com o passar do tempo, descobrem que o que eles achavam e consideravam que era o ideal em termos de vida familiar, com o casal, com os filhos, de repente eles descobrem, mas a gente estava assim meio que... Claro, claro. Dando uma mancada. E aí é tempo de pensar, justamente refazer isso, as coisas, né? E tocar adiante. Exato. Eu acho que a sua colocação, eu agradeço demais, e para mim também é importante, é significativo, porque nós vemos, além disso, dessa nova fase também, de novas perguntas também no mundo do trabalho. Sim. Antigamente, muitas, e ainda a gente vê dificuldade hoje, eu vejo algumas empresas no Brasil tendo dificuldade de entrar com o tema da espiritualidade corporativa, porque logo eles pensam de imediato em religião. Uhum. E aí vai, aqui na nossa empresa, falar de futebol não se fala, tá bom? Ah, mas se falar de religião, quer dizer, eles não entendem que a espiritualidade não está se falando de religião, está falando de espiritualidade na sua essência. Sim. E aí o senhor percebe assim, infelizmente, pela mistura que se faz das brigas religiosas, que é lamentável, sempre profundamente lamentável, né? Sim. Ainda se percebe a dificuldade desse tema tão importante que é a espiritualidade, porque a espiritualidade vai para a vida, vai para a comunidade, vai no trabalho, vai na família, a espiritualidade, né? E claro, viver a fé na sua comunidade, e cada um viver a sua. Pergunto para o senhor assim, na sua experiência de pastor, o senhor já teve no passado histórico da sua experiência de vida alguma empresa, algum trabalho que o senhor já fez ligado a alguma empresa da região que o senhor acompanhou, já levando de certa forma a espiritualidade lá para dentro de alguma empresa? O senhor viveu essa experiência já? Tive um caso específico onde uma empresa abriu um dia da semana, depois do almoço dos funcionários, porque eles almoçavam, uma empresa grande, almoçavam no restaurante da empresa e sempre dava ali uns 30, 40, 45 minutos de folga, onde alguns iam dar uma encostadinha, puxar um fuminho, iam simplesmente botar o colchãozinho para dar uma dormidinha, descansar, ou fazer uma rodinha para jogar um dominó, olhar qualquer coisa, né? Mas havia um grupo que estava alimentando o desejo de, será que a gente não encontra alguém que pode vir aqui, tal. E o diretor da empresa conhecia o meu trabalho, ele disse, olha, eu tenho uma pessoa que talvez vocês vão gostar. Ele toca violão, ele canta, quem sabe vocês iam gostar, ele deve ter músicas que ele canta, que alguns de cada um na sua igreja costumam. Claro. E por cerca de 3 anos, mais ou menos, a gente fez isso semanalmente. Meu Deus, que ano foi isso, Heitor? Foi... Faz mais de 5, mais de 10, mais de 15? Em torno de 15 anos, pelo menos. Há 15 anos? Ou então, olha só, em Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. Olha só, isso tinha um fato significativo. A empresa tinha mais de 50 funcionários? Sim, mais de 1.000. Mais de 1.000. Então, o grupo era em torno de 30, mais ou menos, que participava. De 30 pessoas. E era aberto, todo mundo sabia. Quarta-feira, 12h15, o pastor Heitor vem com o violão dele aqui e quem quiser chega. Olha só, você fez então uma experiência concreta sim. de uma empresa com mais de 1.000 funcionários aqui em Novo Hamburgo, que você levava semanalmente durante 3 anos uma reflexão de uma palavra para as pessoas que queriam e que aceitavam aquele momento e que partiam da própria direção da empresa. Exatamente. Nesses 3 anos de experiência, você considera que foi positivo, sem dúvida nenhuma? Positivo porque era espontâneo. Entende? Eu sabia que quem estava ali não foi empurrado, ninguém disse para ele, se tu não for, não sei o que, né? Claro. O que às vezes acontece, infelizmente, na tradição das nossas igrejas, onde os pais às vezes até negociavam, né? Uma ida à missa, não perder a catequese, mas a aula de religião na escola, isso, aquilo, porque senão, né? Tipo assim, não ganhar presente do Papai Noel, ou coisa desse tipo, né? E ali a gente sabia quem estava ali, e eles perguntavam, e diziam, quem sabe na semana que vem, eu perguntei um dia para não sei quem e não gostei da resposta, ou não entendi e tal, se eu não podia trazer alguma coisa da Bíblia para nós sobre isso. Então, semana que vem, o tema era uma pergunta que surgiu ali naquela conversa. Foi uma experiência muito bacana. Olha só, esse seu relato é significativo porque estamos falando de uma empresa daqui, de uma grande cidade, mais de 1.000 colaboradores, você disse, né? Isso. Mais de 1.000 colaboradores, que tinha semanalmente uma experiência que você fazia como pastor, ia lá
e as pessoas eram voluntárias, participava quem queria, era livre, Sim. mas era um momento de reflexão semanal dentro de uma empresa, ou seja, Sim. com liberdade, quem quiser participa. Isso. Esse é o tipo de propósito que eu acredito, ou seja, dar a oportunidade para as pessoas vivenciarem a sua fé e melhorar as relações humanas. Isso. Este é o propósito. Heitor, obrigado por essa partilha aí. Com relação à medicina, a gente sabe que o senhor também tem uma experiência maravilhosa e algumas tristes na vida da gente, porque Sim. eu também aqui em Novo Hamburgo, durante aquele período que eu trabalhei, tinha que andar com aquela lei sempre no bolso. Sim, Tinha uma lei estadual que tinha que andar sempre no bolso para chegar no hospital e carteirinha. dar um carteiraço, mas não é carteiraço de identidade, é carteiraço da lei que tinha as pessoas tinham Exato. direito de serem assistidos da sua espiritualidade. Exatamente. O senhor, na sua vida de pastor, percebe essa questão de uma mudança também a nível da medicina com relação à espiritualidade? Qual é a sua visão com relação sobre isso? Houve um período de uns, vamos dizer, 15 anos atrás, mais ou menos, onde começou a haver uma certa reticência da parte dos hospitais em receberem, por exemplo, a visita do pastor, de um grupo que fosse lá cantar, porque também começou a haver uma incompreensão de como se pode fazer isso de maneira dosada. Claro. Então, E aí sempre o excesso atrapalha. Exato, e esse excesso fez com que o 880, então não tem mais. Pronto. Aí entrou a carteirinha. Eu lembro de um caso de uma visita onde a pessoa estava a pedido da família, esperando que eu viesse, ela não estava bem, precisava realmente da visita pastoral, né? E quando cheguei no balcão, estava de colarinho clerical, mostrei minha carteirinha e mostrei no verso, olha, de acordo com a lei, coisa que a gente nem precisava fazer, porque um atendente de balcão do hospital deveria conhecer a idade. O pastor tem essa já sabia da lei, que é nacional e abonada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul na época, né? Mas foi assim, uma meia hora de trololó para falar com um administrador não sei o quê, mais isso, mais aquilo, no final chamar alguém superior de fora, né? Tipo, esperar uma ligação de fora para alguém chegar depois numa salinha e dizer assim, pastor, então nós estamos autorizando o senhor a entrar. Vamos liberar. Eu disse, não, nessa condição eu não vou entrar. Se vocês estão fazendo um favor para mim, eu só quero que vocês saibam que é uma lei. Cumpra a lei. Né? Agora, ainda vão esnobar em cima disso que conseguiram segurar o pastor e no final fizeram um favor de deixar ele entrar. Já pensou se eu disser isso para a família do doente que está lá? Que reação eles vão ter? O desrespeito à pessoa e à família. Isso. Então a espiritualidade nem sempre ela é medida da forma certa. Às vezes ela é medida pelas vezes em que eu vou à igreja, pelos versículos da Bíblia que eu conheço, pelas orações que eu faço, etc, etc. Mas outras vezes a espiritualidade pode ser e deve ser medida pelo momento. Quer dizer, uma família está com alguém doente no hospital, sabe que talvez é o momento final, né? Então, por que não? Não eram todos os hospitais que tinham capelania, né? Que isso facilitava a vida e ainda hoje facilita, tanto na capelania militar, que você teve essa experiência. Agora eu estou voltando a quando eu fui o entrevistador seu. Mas a capelania hospitalar, ela é extremamente importante, há hospitais que ainda hoje mantêm, mas houve assim um impasse. Tanto que as universidades de formação na área da medicina foram muito reticentes, né? E tipo assim, se algum médico, algum professor de repente quisesse, se não fosse uma escola confessional, né, católica, batista, luterana, seja o que for, né, de tomar os seus cuidados. E houve países onde foi inclusive proibido de que cursos como de medicina trouxessem conflito entre espiritualidade e medicina. Claro. Quer dizer, ciência e igreja e fé não deveriam se misturar. 10 anos mais ou menos atrás, a coisa começou a mudar. Mudou nos Estados Unidos, mudou na Europa, mudou no Brasil, tanto que a nossa faculdade aqui em Novo Hamburgo, a FEVALE, do curso de medicina, tem dentro do seu currículo a espiritualidade. Perfeito. Como um ponto de apoio e de ajuda, exatamente. Não é que o profissional que está estudando para ser
aluno que está estudando para ser médico, que ele vai ser médico e padre e pastor ao mesmo tempo. Não, mas a sensibilidade vai ser diferente quando ele está atendendo, às vezes, um paciente e percebe que as lágrimas nos olhos estão pedindo mais do que uma enfermeira que entra com um copinho com 2 comprimidos lá dentro. Ou seja, essa é a grande diferença, né? Inclusive, trazer presente para vocês que nos acompanham também, que obrigado por estarem com a gente. Pastor Heitor, hoje a gente falando sobre a experiência da espiritualidade no mundo corporativo, na empresa e agora na saúde, nos hospitais, visitas que o senhor vivenciou, né? É interessante essa mudança para o conceito da espiritualidade na medicina, que o Conselho Federal de Medicina do ano passado criou dentro do Conselho agora um departamento de espiritualidade, para estudar o que a gente já sabe, né? Provar cientificamente que nós já temos certeza, que elas podem andar juntas. Que elas podem andar juntas, ou seja, nós já sabemos, temos quantas centenas de milhares de experiências de pessoas que chegam no hospital, e eu ficava sempre brincando, tinha alguns que eu chegava lá fazer uma visita, oi, tudo bem, eu sou o capelão, não quero para rezar não, precisa rezar não. Depois de 4, 5 dias, tudo bem, passava na porta, oi, tudo bem, capelão, entra. Não foi nenhuma nem 2 vezes, pastor. Chegava na primeira visita, oi, tudo bem, eu sou o capelão, não, eu só não preciso vir aqui porque eu já estou indo embora, né? E aí já saía. Aí depois de alguns dias de novo, passava lá no mesmo quarto, opa, tudo bem, entra que agora eu quero. Já estou 4 dias aqui. É isso aí. Mas é o momento dela. Sim. E graças a Deus, e por isso que ela é Deus, ele respeita também esse momento. E essa talvez é a grandeza maior de Deus. Respeitar a nossa liberdade de dizer não para ele. Apesar de não ser, com certeza, na condição de pai, escutar de um filho que não quer o amor do pai, o amor do filho, deve ser terrível, né? Sim. Mas esse respeito de Deus pelo sagrado da nossa liberdade é algo extraordinário. Eu quero te agradecer assim demais, Heitor, porque esse momento de espiritualidade, de trazer a história, trazer o ecumenismo, trazer a sua vida, trazer 52 anos de ministério de pastoreio, né? Ou seja, e na ativa, né? Agora está numa outra atividade, já passou aqui, já vai para uma outra atividade pastorear também. Eu te agradeço demais por essa experiência de ter vindo conosco aqui. Meu objetivo desse trabalho para o mundo corporativo eu quero levar com esse motorhome, né? Estamos aqui dentro do motorhome, né? Levar com esse motorhome esta experiência de as pessoas pensarem de fato no sagrado. Porque às vezes é apenas um vídeo que ela vai ver e talvez ela vai assistir nós daqui a 1, 2, 6 meses. E aí aquela frase que você falou sobre o momento dela da espiritualidade, talvez seja aquele momento da pessoa da espiritualidade, né? Talvez é o momento que ela está precisando. E aí no momento que ela está precisando, que ela escuta uma voz sua, que é uma voz de Deus como instrumento naquele momento, ou seja, que possa marcar o coração dela e trazer significado à sua vida. Então é como eu digo, a forma de evangelizar a gente vai escolhendo. E a pessoa escolhe aquela que mais toca para ela. E da forma dela. Nessa experiência de levar Deus, que o senhor falou dos 52 anos do seu mistério, da sua prática de vida, prática de fé, tem alguma dica para nós a nível de empresas? Apesar que o senhor já contou para mim aqui daquela experiência que o senhor teve há mais de 15 anos de uma empresa grande, que o senhor ia semanalmente fazer esse trabalho, tocar um violão, uma música lá. De 0 a 10, o senhor acredita e pensa que é importante de fato levar essa espiritualidade para o mundo corporativo, sempre, claro, respeitando as diferenças religiosas? Qual é a sua visão sobre isso? Se eu tiver que marcar a caixinha na pesquisa, 10, porque o ser humano ele é carente de muitas coisas. Ele é carente da cabeça aos pés. A gente costuma enxergar apenas a carência física. Olha para a roupa e diz, não deve estar muito bem, porque todo dia a mesma roupa. Muitas vezes a gente vai um pouco além, pelo menos, a saúde mental. Percebe que a pessoa está perturbada, está sempre triste, encostada do lado e tal. Mas o ser humano é um todo. O ser humano é um todo. E poder sair dos ambientes tradicionais, onde o evangelho chega com mais facilidade, que é, digamos assim, a igreja tradicional, institucional, e como numa empresa, né? Como quem não quer nada, e assim deveria ser visto, provavelmente é visto pelas pessoas que se perguntam,
fulano vai fazer o quê aqui, né? Mas daí ele passa uma semana, passa 2, passa 3, ele não rezou missa, ele não rezou Ave Maria, ele não fez credo apostólico, ele não falou do nome da igreja dele, ele não deu um cartãozinho para dizer passa lá na semana que vem. Ele veio aqui, falou, deixou a gente perguntar, deixou a gente responder e, puxa, eu nunca tinha pensado que eu podia falar de Deus dessa forma, então por isso a minha nota é 10. Meu irmão, obrigado de verdade, você não tem noção do quanto é importante a sua presença, e como eu te disse, é um respeito, uma admiração pelo seu trabalho, né, de 35 anos atrás, e percebo que o elan daquela época é o mesmo, né, e o senhor fala isso com tranquilidade, com naturalidade. Eu quero te dizer assim de coração, obrigado por esse momento, também por acreditar nesta forma, com toda a sua experiência de vida, de que este também é um meio necessário e importante para continuar a evangelização. De verdade, obrigado por tua presença. Que Deus te abençoe sempre mais. Tá bom? Abraço. E uma palavra para você que nos acompanhou esse tempo todo: não diga não quando você tem que dizer sim. Tá bem? Abraço. Amém. Obrigado. Quero te presentear com o meu livro sobre saúde mental e espiritualidade, e que você abençoe sempre mais também seu trabalho, e que possa ser uma forma de reflexão também falar sobre ele. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a você. Deus te abençoe. Isso aí. Obrigado.